nós estamos aqui apresentando o Manhã de Notícias. Há pouco eu noticiei um pedido de investigação que foi feita pelos deputados Fernanda Melchioma, que é do Rio Grande do Sul, e Glauber Braga, do Rio de Janeiro. Ambos são do PSOL. Essa denúncia foi feita na Comissão de Valores Mobiliários, na Bolsa de Valores, reclamando da relação do senador Eduardo Braga com o Lírio Parisotto. Lírio Parisotto, acionista, um dos grandes acionistas da Eletrobras. Ele comprou ações da Eletrobras. O Eduardo Braga, o maior defensor da privatização da Eletrobras. Eles querem saber o que tem por trás disso, por trás dessa relação. Eu sei o que tem por trás disso. O que está por trás desta relação é muito mais do que uma simples amizade e de um simples conhecimento. Lírio Parisotto chegou ao estado do Amazonas como médico. Era apenas médico. Montou uma pequena empresa que explodiu de tamanho durante o governo de Eduardo Braga. Eduardo Braga editou vários procedimentos, várias portarias através da Secretaria da Fazenda, e eu tenho cópia, isentando completamente as empresas do Lírio Parisotto do pagamento de ICMS para o Estado. O dever de restituir, porque as empresas que estão instaladas na Zona Franca, elas são obrigadas a restituir parte do ICMS para o Estado. Ela não tem isenção total. Mas o Eduardo Braga criou uma condição especial para as empresas do Lírio Parisotto. Leia-se Videolar, que já até fechou a empresa, porque hoje o mercado fonográfico no Brasil praticamente acabou, não existe mais DVD. Mas o Eduardo Braga editou uma medida para favorecer não só a Videolar, mas uma outra empresa que estava em construção, a AMZ, que fica ali na Avenida Torquato Tapajós, em frente à Coca-Cola. Ele editou uma medida especial isentando essa empresa na compra de equipamentos, de insumos, na compra de tudo. Ela foi isenta de tudo, de ICMS, não pagou absolutamente nada. E o Lírio Parisotto, que era apenas um homem milionário, se tornou bilionário a ponto de ser reconhecido pela revista Forbes como um dos homens mais ricos da América Latina. Rico em Manaus. Eduardo Braga diz que apenas conhece. Não, Eduardo Braga tem uma relação muito íntima. O Lírio Parisotto é padrinho de casamento das filhas do Eduardo Braga. No casamento das filhas do Eduardo Braga, que aconteceu, os dois casamentos que aconteceu em Trancoso, num hotel de luxo, num resort lá na Bahia, no Tiçaia Hotel. E o Lírio Parisotto lá estava e levou para essa festa várias garrafas de Chateau Petrus para comemorar o casamento das filhas do Eduardo Braga. Não, então é apenas um simples conhecimento. Há uma intimidade muito grande. Lírio Parisotto, eu estou afirmando, foi favorecido pelo senador Eduardo Braga enquanto governador do Amazonas. Eu tenho documentos que comprovam o favorecimento, o alto grau de favorecimento do Lírio Parisotto, favorecido pelo então governador Eduardo Braga. E agora, a dupla continua atuando. A dupla tem outro alvo. O alvo é a Eletrobras, a empresa de eletricidade brasileira. Não é apenas a Eletronorte, não. A Eletronorte já é fichinha. A Amazonas Energia já é fichinha. Já é fato consumado. Agora é a Eletrobras, é a Companhia de Eletricidade do Brasil. É essa empresa que é alvo agora do Lírio Parisotto, com a atuação política do Eduardo Braga, que está empenhado até o pescoço. Ao invés de trabalhar em favor do povo amazonense, ele dedica o seu mandato para impulsionar a privatização da Eletrobras. E agora um pedido formal de investigação de ambos. Eu não tenho provas, eu não tenho documento, não tenho papel, mas eu tenho evidências muito grandes de que Eduardo Braga e Lírio Parisotto são sócios. Eduardo Braga, enquanto governador, além das medidas que adotou para favorecer a Videolar, isentando-a de 100% de ICMS, e a AMZ também, o Eduardo Braga, enquanto governador,
várias vezes pegou o helicóptero do governo alugado para o governo, para sobrevoar a empresa AMZ, essa empresa do Lírio Parisotto. Eu quero saber o que faz um governador do estado sobrevoando uma empresa. Qual é o interesse que o Eduardo Braga tinha como governador de sobrevoar e fazer uma inspeção, digamos, uma inspeção na obra de construção da empresa AMZ, que fica ali na Torquato Tapajós, em frente à Coca-Cola. É aquele prédio gigante que tem ali, essa empresa do Lírio Parisotto. E por que o Eduardo Braga pegava o helicóptero do governo e ia sobrevoar para ficar olhando lá de cima, o Eduardo Braga? Qual é o interesse que você tinha em sobrevoar como governador a empresa AMZ? E por que você deu privilégios à empresa AMZ e a Videolar enquanto governador do estado? Você isentou essas empresas do pagamento de imposto, enquanto todas as empresas instaladas aí pagam impostos e a Videolar e a AMZ tinham esse benefício. Eduardo Braga cresceu a sua fortuna, se tornou um homem milionário no cargo de governador. Eu quero saber que mágica foi essa. O Eduardo Braga tinha uma lojinha de carro, uma loja de carro da Renault, uma concessão da Renault, abrigada num prédio do pai dele, ali na Avenida Djalma Batista, num prédio, e o Eduardo Braga era um mero vendedor de carro. Ele telefonava, cansou de ligar para mim, me oferecendo o carro lá da Renault. Ele ligava para as pessoas, quer comprar carro? Vamos comprar um carro da Renault. Um carro, aliás, de péssima qualificação entre os brasileiros. Não é um carro. Basta você olhar na frota que circula em Manaus, ver quantos Renault você vê. Vê lá, olha o Renault. Se você vê Renault, olha para o lado direito, para o lado esquerdo. Você que está no trânsito agora. O Renault é um bom carro? Ele é um carro comercial? É um carro que vende? É um carro que as pessoas têm interesse em comprar? Não, ninguém gosta do Renault. Tanto é que não tem em Manaus, né? Não é um carro que desperta aquela vontade nas pessoas de ter. Diferentemente do carro Toyota, do Volkswagen, do Chevrolet, que são carros altamente rentáveis. Mas Renault não. Mas o Eduardo Braga ficou milionário vendendo carro. O Eduardo Braga morava na Avenida Efigênio Salles, no condomínio Parque dos Rios. Esse Parque dos Rios que tem aí na Avenida Efigênio Salles, que é um condomínio de classe média baixa. Classe média baixa. Hoje Eduardo Braga mora num apartamento nos Jardins, em São Paulo, que eu já mostrei aí, já mostrei no vídeo, que está nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram. Vejam lá os apartamentos do Eduardo Braga. Tem apartamento lá no Jardim São Paulo, um apartamento de mais de 10 milhões de reais, um apartamento gigantesco na Barra da Tijuca, homem de um patrimônio invejável, homem que ficou milionário enquanto exercia o governo do Amazonas. Aí diz que a empresa dele é o único empresário no mundo que se afastou das empresas e a empresa dele explodiu. Lembre-se que a empresa do Eduardo Braga era quem fazia a manutenção nos carros da Polícia Militar, da Polícia Civil, enquanto ele era governador. Mas naquela época as coisas aconteciam e não tinha ninguém para denunciar. Então, minha gente, as evidências de uma sociedade entre Lírio Parisotto e Eduardo Braga são muito grandes. Eu não tenho prova concreta do papel, mas as evidências são muito grandes. É preciso se investigar o interesse do Eduardo Braga na privatização da Eletrobras. Qual é o interesse do Eduardo, que está obsessivamente lutando pela privatização da Eletrobras? É preciso investigar também como é que as condições e as circunstâncias em que a Manaus Energia foi vendida para o Eládio Cameli, o dono da empresa Etan, que foi a maior empreiteira que trabalhou para o governo Eduardo Braga, que foi a líder do consórcio Rio Negro, que fez a Ponte do Bilhão, e praticamente todas as obras do governo, quem fez foi o Eládio Cameli, que hoje é um sócio oculto da Amazonas Energia. Mas procurem ver no conselho da Amazonas Energia quem são os conselheiros da Amazonas Energia, quem são os fiscais. Filhos do Eládio Cameli, que ainda não entrou de sócio. O Eládio Cameli? Quem é o sócio do Eládio Cameli nessa operação? Como é que o Orsini Oliveira, conseguiu R$ 1 bilhão
para pagar os investimentos que o contrato exigiu, os investimentos da Amazonas Energia. Como é que ele conseguiu? O Oliveira, o Alcínio Oliveira, tinha R$1 bilhão, tinha garantia, tinha lastro para garantir essa operação? Tudo isso é muito mal cheiroso, tudo isso é muito fedorento. E a Polícia Federal tem que investigar o que está por trás disso, dessa operação da Amazonas Energia e agora da Eletrobras. Porque o senhor Eduardo Braga está com o dedo, com o pé, com o braço, com a cabeça e com o pescoço envolvido nessa operação que eu estou agora aqui denunciando e que ontem o Congresso Nacional se atentou para algo muito estranho que está acontecendo. O senhor Lírio Parisotto está tendo informações privilegiadas sobre a privatização da Eletrobras e está comprando mais ações para se tornar o grande dono da Eletrobras, de toda a companhia, de toda a operação de energia solar, de energia produzida no Brasil. Isso é um escândalo muito maior do que nós imaginamos.